Olá, empreendedor. Eu sou o Luke Pinheiro e vim falar sobre network, associativismo e inovação. Vamos juntar um pouco do que é a experiência empresarial próximo do associativismo ou participando das entidades empresariais. Mas antes de mais nada, deixa eu lhe contar um pouquinho sobre a minha história e entender um pouco do processo do associativismo dentro dos meus negócios, né? Eu comecei muito cedo, como empreendedor, já na faculdade eu tinha um negócio, tinha começado a criar meu primeiro negócio, e a partir de lá eu já comecei a participar de alguma forma do associativismo. Fui fundador do Centro Acadêmico de Administração, eu sou o primeiro presidente, lá foi a minha primeira iniciativa no associativismo, e já fazia parte dos interesses como negócios também, porque ajudava a promover o meu negócio de digitação de trabalhos na escola e tal, na universidade. E de lá sempre estive envolvido com isso. Participei de vários grupos associativos. Um pouco mais tarde, já na minha carreira executiva, né, saindo dos negócios empresariais, tive uma fase de carreira executiva, eu acabei liderando a associação de funcionários, criei um processo para analisar por que certas entidades sem fins lucrativos não conseguiam ter resultados e fiz uma comparação disso com as empresas. Em 1999, acabei, junto com um grupo de amigos empresários, criando uma fundação, onde a gente fez projetos no Brasil e fora do Brasil, sempre na ideia de desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, combate à pobreza. Esse era o grande mote das nossas ações. Até que em 2008, já muito envolvido com associativismo, na forma daí de prestador de serviço, como empresa de treinamento e consultoria, assessorando muitas entidades empresariais, sindicatos patronais, eu acabei participando da Associação Comercial de Florianópolis como membro de um grupo chamado Núcleo Setorial de Consultores, que era já a minha empresa, já estava fortemente nisso, e lá eu comecei a participar. Deste núcleo de consultores, eu comecei a projetar algumas coisas interessantes para a minha empresa, porque ao participar de um grupo exclusivamente de pessoas que prestavam consultoria, foi possível desenvolver novas técnicas, ter acesso a novas informações que não estavam realmente disponível se eu ficasse procurando por si só. Dali, eu galguei já um convite para ser diretor, participei da Associação Comercial como diretor de 2009 a 2011 como diretor da área de treinamento, quer dizer, eu era o diretor responsável por fazer análise, propor treinamentos para os empresários, para desenvolver as empresas. De 2011 até 2013, eu migrei para uma outra diretoria, chamada Diretoria de Soluções, que aí, com exceção de treinamento, cuidava das outras soluções da entidade empresarial, que eram serviços oferecidos aos seus associados. E por último, nos últimos anos, eu ocupei a cadeira de diretor financeiro, né, cuidando das questões mais internas da entidade, seus investimentos e orçamentos e uma série de coisas inerentes à figura do diretor financeiro. Paralelamente, eu tive duas outras atividades nos últimos anos envolvendo associativismo. Eu fui conselheiro de administração da cooperativa de crédito da Sicredi, aqui em Florianópolis, na minha cidade, onde aprendi um bocado, fiz uma série de cursos sobre gestão, sobre indicadores, sobre condução, entendi muito do mercado financeiro, né, para poder até ocupar essa figura como dirigente. Estudei muito sobre risco, foi muito interessante esse período que eu passei como conselheiro. E também, paralelamente, como eu estava falando, eu fui primeiro conselheiro fiscal e depois conselheiro do Conselho de Administração da ADVB Santa Catarina, que é a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing aqui, seccional Santa Catarina. Hoje também tive uma grande experiência ao poder acompanhar todo esse mote, né? A ADVB é uma entidade que trabalha voltada à promoção do negócio, do marketing, dos profissionais de venda, tem um grande prêmio chamado Personalidade de Vendas, além de outros prêmios, e eu pude conviver com essas pessoas e formar uma ampla rede de negócios. Bom, isso é um pouco do que a minha carreira como voluntário junto com empresários me levou a esse ponto, e aí eu acredito que eu tenho várias coisas que eu possa compartilhar com vocês sobre como se aproveitar desse processo de estar próximo do associativismo para conseguir fazer melhores negócios. E é disso que a gente vai falar nessa palestra aqui no Inovarejo. Muito bem, olha só, empreendedor. A primeira coisa que a gente tem que entender é network. Tá? O que é network? As pessoas falam em fazer network, distribuir cartões, estar nos lugares e tal, mas não é exatamente isso.
né? Há uma concepção muito interessante no network a partir do associativismo, né? Primeiro vamos fazer um exercício simples. Pegue o seu celular, tá? O celular e procure ali na lista de contatos as 10 pessoas mais importantes para ajudar o seu negócio. As pessoas que você tem listado aqui, de alguma forma, poderiam ajudar você a ter maior sucesso no negócio. Pegue o nome dessas 10 pessoas, bote numa lista, né, uma folha de papel, o nome dessas 10 pessoas numa coluna. Na coluna ao lado dessa lista, coloque uma informação. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa por essas pessoas? Bota lá a data, a última vez que eu fiz algo por essa pessoa. Isso mesmo, que você ajudou essa pessoa ou que você ofereceu algo para ela, mesmo sem ela pedir. Né? E também coloque numa terceira coluna o que é que foi que você ajudou essa pessoa, como você ajudou essa pessoa. É interessante, né? Você fazer essa lista. Muitas das pessoas sabem exatamente a lista das 10 pessoas que poderiam ajudar a ter sucesso no seu negócio. Mas, porém, elas verificam que ao longo do tempo elas pedem ajuda para essas pessoas, mas não necessariamente elas ajudam. Então simplesmente fica estranho você ter uma pessoa num contato, na sua lista de contato, que se você precisar você vai lá e pede ajuda para ela, mas passados meses, anos, você nunca falou com ela. Como é que você faz? Qual é a chance de você conseguir com que essa pessoa te ajude? É muito difícil. Você precisa se aproximar dela, você precisa chegar próximo dela, você precisa oferecer algo para essa pessoa. Às vezes, são coisas muito simples. Como, por exemplo, lá no contato, eu tenho uma pessoa que é muito ligada à questão de pesca, por exemplo. Você sabe disso. Ela é uma empresária, você não precisa de equipamentos de pesca, não é isso, o hobby dela é de pesca. Né? E aí você, sabendo isso, em algum momento lendo alguma revista, um jornal, ou como saiu esses dias, eu recebi um e-mail dizendo que tinha um novo canal na TV a cabo, que era agora um canal sobre pesca, você pegar aquela informação e mandar para essa pessoa. Não é? Ó, lembrei de você, sei que você gosta de pesca, e fiquei sabendo que em tal canal ou na TV fechada, vai ter um canal que é o número tal sobre pesca. Veja, independente da pessoa já saber disso ou não, ao você fazer este contato com ela, ela lembra de você. Isto é um princípio do network. Você se manter conectado nas pessoas de alguma forma. As pessoas saberem que você existe de alguma forma. Né? E pode ser desse ponto mais simples até um bem maior. Quer dizer, você estar num evento, numa reunião, em algum lugar, encontrar uma pessoa e dizer, pô, esta pessoa aqui seria um excelente cliente para fulano, tal, que está na minha rede, que um dia eu posso precisar, mas, pô, casa muito bem. Né? O que posso fazer? Faço aproximação. Né? Peço para essa pessoa se eu posso botar o contato dela para aquela, já que eu acredito que eles possam fazer um bom negócio. Faço contato com aquela pessoa que está na minha lista dos 10 pessoas principais e digo, olha só, encontrei fulano, fulano faz isso, 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 e acredito que ele possa ser um grande cliente para você. Este processo é o que faz a gente desenvolver a questão do network. Isto é essencial. Né? Muitas pessoas acham que é simplesmente ficar trocando cartão. Eu levo o cartão, dou meu cartão para as pessoas, pego o cartão das pessoas, chego, jogo numa gaveta ou lanço numa lista e que isso é suficiente. E que depois eu vou mandar um monte de informações, depois eu vou dizer para o meu pessoal comercial ir lá visitar e que eu vou fazendo negócio. Outras pessoas acham que é só chegar nas entidades ou começar a participar, vou numa reunião, vou num evento e lá eu saio fazendo cartão, já oferecendo meu serviço, né, e querendo vender. As pessoas sabem que não é assim. Existe um processo para você se inserir no network. E este processo tem a ver, notadamente, com você primeiro de estar disposto a ajudar as pessoas para depois ser ajudado. Quando você entende esse processo, você vai ver que a sua lista de 10 nomes ela é limitada, porque é uma lista a partir daqueles contatos que você tem no dia a dia. E quando você se volta para as entidades empresariais, você percebe que lá tem um mundo de contatos. Essa lista de 10 pode multiplicar 10 vezes, 20 vezes, desde que você consiga utilizar isso de forma clara, precisa, estratégica e sem um abuso, na verdade. Né? Porque as pessoas também entendem muitas vezes que eu não vou pedir as coisas,
eu não vou lá para participar, para me envolver, porque as pessoas vão achar que eu vou lá para conseguir coisas, que eu vou conseguir resultado para mim, que eu sou um interesseiro. Mas todas as pessoas do mundo empresarial sabem que os negócios funcionam a partir das redes. Não é simplesmente você querer criar um mundo de um negócio totalmente independente que não dependa do relacionamento. O relacionamento faz parte dos negócios. Bom, passado esse primeiro ponto, vamos dar uma parada para entender uma outra coisa. Esta outra coisa é que tipos de entidades empresariais tem, pelo menos os principais, e que eu possa assim pensar em escolher uma delas, né? Qual delas seria melhor para alguém, um empresário, poder participar? Bom, dentro da área empresarial, nós temos que entender os principais movimentos, né? Nós temos os tradicionais sindicatos, né? Sindicatos patronais, que são os sindicatos das empresas, né? Existe o sindicato laboral dos empregados e o sindicato patronal das empresas. Isso é muito interessante porque eu já encontrei empresários desavisados quando eu falava, bom, o senhor tem que participar do sindicato. Daí eles diziam assim, como assim participar do sindicato? Eu não sou funcionário, o que eu vou fazer num sindicato? Assim, gente, tem que entender que existe sindicato das empresas, até para regular esse equilíbrio com os empregados. Nos sindicatos patronais, basicamente a estrutura no Brasil se divide em duas, apesar da gente ter várias outras, né? Você tem os sindicatos da indústria, então se você for um industrial, você tem sindicatos da indústria espalhados pelo Brasil todo, e você tem o sindicato do comércio, né? Antigamente comércio e serviço, agora só comércio, já que existe os sindicatos agora ligados a serviços em si. Muito bem, essas duas estruturas praticamente levam 90% dos negócios no Brasil. De alguma forma você pode encontrar e participar disso. Por exemplo, em Santa Catarina existe na indústria cerca de 140 sindicatos, né, que reúnem indústrias dos mais variados segmentos. Alguns sindicatos são estaduais, outros são regionais, outros são até mesmo mais limitados municipais. E no Brasil mais de 1.300. Assim também são os sindicatos do comércio, que tem um número muito parecido também, né, em Santa Catarina, e também nacionalmente um número muito parecido, né? Bom, isso já dá uma ideia do que você pode participar. Ali, o que é participar de um sindicato patronal? É você estar envolvido primeiro com as empresas que atuam no mesmo ramo e por atuar no mesmo ramo defendem questões de muito interesse particular. Começando com a negociação coletiva de salários, quer dizer, o que regula as relações de trabalho a partir das convenções coletivas, né? Desde que benefício vai ser dado aos empregados. Muitos empresários, eles montam negócios e aí quando eles vão lá falar com o contador diz, mas o senhor tem que dar vale alimentação, isso, aquilo, tem um benefício aqui, tem banco de horas. E ele diz, pois é, mas eu não sabia que tinha que fazer tudo isso. E eu não quero fazer tudo isso, eu não quero dar. E aí o contador tem que explicar para ele que se ele montou uma empresa naquele setor, naquele ramo, existe um sindicato que o representa, o sindicato patronal, que negociou isso com o sindicato laboral, que representa os empregados daquela categoria. E que num acordo feito com os dois, chamado convenção coletiva, ficou acordado que teria isso, que teria o banco de horas, que teria isso, que teria o mínimo, né, o piso do salário, que não é o salário mínimo muitas vezes, e que ele precisa seguir isso. Né? E, por outro lado, às vezes o empresário fica reclamando, dizendo que não é isso que ele não gostaria de pagar. Mas, na verdade, se ele quer que isso mude, ele precisa participar daquele sindicato, se envolver com as discussões, no mínimo uma vez por ano, estar lá envolvido com a negociação coletiva, já que a convenção coletiva de trabalho ela é renegociada a cada ano. Então, ele deveria estar lá participando para conseguir mudar isso no interesse dele. Estou falando apenas de um exemplo específico. Hoje, os sindicatos patronais oferecem dezenas de serviços, estão conectados a várias entidades como Senai, SESI, Senac, SESC, né, e uma série de outros serviços nessa área. Então, estou falando desses. Mas existe a área de transporte, especificamente para a área de transporte, existe para agronegócio, tem uma série de instituições que podem ajudar no sindicato. O outro grupo que eu gostaria de falar, eu falei já de sindicato patronal, das associações empresariais e das câmaras dirigentes lojistas. São dois outros grupos que ocupam o Brasil inteiro. Nós temos entidades empresariais espalhadas em todos os cantos do Brasil, CDLs também em todas as cidades, às vezes tem as duas na mesma cidade,
e às vezes até tem as duas juntas trabalhando na mesma cidade. Bom, associações empresariais, notadamente surgiram antes como as associações comerciais e industriais, têm um mote maior de atender os empresários localmente, né? São aquelas que ajudam na defesa do interesse empresarial de modo geral. E por quê? Porque tem no seu grupo indústrias, comércio, serviço, muitas empresas de vários setores e acaba atendendo a demanda dessas empresas na cidade. Muitas vezes na defesa contra ou no alinhamento com o que um governo municipal determina, discute impostos locais, discute políticas locais de fortalecimento do empreendedorismo. Já as câmaras de dirigentes lojistas, elas são muito parecidas do ponto de vista do que elas defendem, do que elas participam e do que elas representam, mas elas estão diretamente focadas com o comércio em si, né? E por estar com o comércio, que é um setor específico, ela tem uma gama de serviços de apoio que está voltado à questão do comércio mesmo e do varejo, desde serviços de proteção ao crédito e outros serviços que possam ajudar. Bom, esses dois grupos que ocupam quase o Brasil inteiro são ótimos lugares para você participar. Então lá, dirigentes dessas associações são voluntários, estão lá voluntariamente fazendo esse trabalho, são empresários como eu, como você que está pretendendo ou já é empresário, são pessoas iguais a nós que estão lá, né? E estão lá por quê, se não ganham nada? Estão lá para representar o interesse de mais pessoas e sabem que o único jeito de conseguir ganhos de interesse para o empresariado é participar desses lugares. É estar lá para ajudar e para conseguir com que tenhamos grandes ganhos. Então, às vezes tem discussão desde de legislação de trânsito, né? Se a rua vai ser mão dupla, mão única, onde vai ter os retornos, onde vai ter estacionamento ou não vai ter estacionamento. Isso pode impactar diretamente com relação aos negócios. Imagina uma mudança de legislação que retire o estacionamento, a possibilidade de estacionar na frente das lojas ou do comércio ou da indústria ou do serviço. Imagina que mude todo o trânsito da sua rua e por conta disso as pessoas que antes tinham um fluxo que passava na frente da sua empresa se deslocando para casa, agora só possam fazer isso quando estão indo trabalhar. E você tem uma panificadora que vende pães e toda a questão de leites, queijos e tal, para as pessoas levarem para casa. Então, se antes você tinha essas pessoas que passavam com o carro indo para casa vindo do trabalho, paravam lá e compravam. De repente tem uma mudança na legislação de trânsito dizendo agora que essa rua, que era mão dupla, então poderia ir nos dois sentidos, passar lá e parar na sua panificadora, agora ela tem um sentido único, que é bairro centro ou área empresarial, né? Área de centro de trabalho. O que acontece com isso? Agora as pessoas vão passar na frente da sua panificadora apenas quando estão indo trabalhar e não mais quando voltam. Então aquelas pessoas que compravam os seus produtos para levar para casa já não vão fazer, porque vão passar de manhã indo para o trabalho, não tem sentido comprar para guardar para depois trazer no final de tarde. Isso impacta diretamente. E eu estou usando apenas um exemplo, eu poderia fazer uma lista enorme de exemplos de coisas que, por estar envolvido com uma associação empresarial ou com uma câmara de dirigentes lojistas, você tem lá os seus interesses em defesa. Porque uma coisa é você ir lá e tentar discutir por que o trânsito mudou e qual é a razão disso. Outra coisa é você, junto com uma entidade, com mais empresários, com suporte muitas vezes jurídico, técnico para discutir isso, né? Que se consegue através da participação de todo mundo, consegue ser recurso para isso, e lá defender esse ponto. A outra coisa que muito ajuda nessas entidades é você ter a possibilidade de conseguir serviços mais baratos, né? Porque uma coisa é eu contratar um serviço na minha empresa com o número de empregados limitados, né? É uma empresa pequena, então não tem um grande corpo de empregados. Agora, outra coisa é se juntar os meus, né, o número dos meus empregados com o da empresa A, da B, da C, da D, da E, da F, juntar todo mundo e com isso a gente contratar serviços ou produtos muito mais baratos, porque juntos estamos numa massa de pessoas que é maior, talvez, do que a maior empresa associada a uma entidade ou a maior empresa lá do seu município. Consequentemente, a gente consegue uma redução de custo, que é algo importante para nós. Bom, passado esse tópico,
Vejamos, tem sindicatos patronais, tem associações empresariais, tem CDLs, tem outros grupos menores, muito mais específicos, né? Tem a Associação de Micro e Pequena Empresa, que são especificamente das pequenas empresas, com a sua política, com o seu objetivo de representar as pequenas empresas. Elas não têm em todo o Brasil, elas têm em alguns lugares, algumas entidades muito fortes nessa área, especificamente defendendo os interesses das micro e pequenas empresas. Em alguns lugares elas são atendidas pelas outras entidades. Claro que sempre há uma sobreposição. Eu posso dizer que eu sou voltando à nossa panificadora, né, uma indústria de panificação, faço pão e tenho lá uma loja que vende algumas coisas inerentes a isso, leite, queijo, frios e tal, né, tem um pouquinho lá de um mini mercadozinho lá dentro, mas eu sou uma indústria panificadora. Eu faço pão, faço bolo, faço tortas, né? Isso é uma indústria, isso tem um sindicato, o sindicato da indústria da panificação. Mas nada impede que eu também participe da associação empresarial, né? Eu posso participar, okay? E posso participar do comércio, porque eu posso vender muito para eu ter uma unidade de varejo muito grande, acabo tendo uma loja, quase um mini mercado é maior do que a minha indústria panificadora. Vai depender muito do KINAI, né, do código que eu tenho, mas veja, é só para ilustrar que existe uma sobreposição. Eu posso estar em todos, é óbvio que se eu me associar a todos eu vou pagar para todos, ou posso escolher um especificamente para mim. E falava antes, tem a Associação de Micro e Pequena Empresa, eu posso participar de uma associação de dirigentes de vendas e marketing, que aí não importa o setor, mas é voltado para a área mais de vendas e tal. Eu posso participar das cooperativas, eu posso participar de outras associações menores que tenham do meu setor especificamente, ou algumas nacionais. Existe associações para as indústrias de cerâmica, existe forte as associações das indústrias gráficas, que envolvem gráficas do país inteiro. Então, dependendo do segmento, ainda tem outra forma de configurar. Todas elas estão trabalhando para representar os interesses do grupo. E este é o conceito que tem por trás do associativismo. É uma frase antiga, mas extremamente valorosa nesse processo, que é: juntos somos mais fortes. Nos juntamos para defender os nossos interesses, para nos posicionarmos e conseguirmos melhores condições para empreender. Essa é a ideia. Bom, a partir daí, você decide então participar. Escolhe uma das entidades e resolve lá participar. Elas são abertas a você se inscrever. Então, se o teu setor, a sua atuação cabe na representação daquele grupo, né, você vai lá participar. E você se inscreve, pede lá para se afiliar, e há uma decisão lá, dependendo do estatuto de cada uma dessas entidades, eles fazem uma avaliação para saber se você pode entrar. O direito de se filiar é inerente a todos nós, né? Nós podemos estar na nossa Constituição no Brasil, eu posso me associar, porém o grupo pode, dependendo das regras, ter limitações para entrada ou não. E eu tenho que acatar isso, que é outra coisa interessante. A partir do momento que eu for participar do grupo, eu tenho que acatar as regras que estão lá. Tem umas pessoas que acreditam que por participar de uma associação, agora tem direito a qualquer coisa, né? A discutir, a brigar, a falar e a mudar coisas. Na verdade, você agora está inserido no grupo. Primeiro, procure conhecer. A segunda coisa importante, e para mim é mais essencial, é que se vamos lá para participar do network, para usufruir desse network, quer dizer, estar com as pessoas que estão ajudando a decidir coisas, que estão nos representando, que estão estruturando o setor, estão ajudando, devemos chegar com o espírito de ajudar. E não somente com o espírito de querer se aproveitar. Quer dizer, eu vou lá para aproveitar na rede, participo das reuniões, troco meu cartão, vou embora, só apareço quando o assunto me interessa. Se tem um assunto que impacta no meu negócio, eu vou, discuto, mas se não tem, eu não apareço. Na verdade, isso não é o processo de associativismo. Isso já é muito mais você querer se aproveitar do trabalho dos outros. Porque lá as pessoas estão voluntariamente trabalhando para ajudar todo mundo. Então você deve fazer o quê? Deve ir nesses lugares, procurar conhecer profundamente essa associação, essa CDL, esse sindicato, falar, converse com as pessoas que estão lá, pergunte sobre tudo que está sendo feito, pergunte sobre os serviços oferecidos, pergunte sobre o que já foi feito e, por último, faça uma pergunta básica. O que eu posso fazer para contribuir? Esta é a pergunta interessante, né? Você dizer o seguinte: eu vim aqui para ajudar, eu quero contribuir. Você pode participar de um grupo, de um núcleo, de uma câmara,
da própria diretoria em algum momento, mas a intenção não é ter o cargo de participar, a intenção é dizer assim, o que eu posso ajudar? Porque tenho ideias, posso contribuir, tenho também uma rede que eu levo, tenho também o meu próprio tempo para ajudar, porque é mais um ajudar. Esse é o conceito do associativismo, né? Imagine, uma associação de 100 empresas participando como associados, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, não importa o tamanho, sempre terá um grupo menor que está dedicado lá realmente a trabalhar. E cada pessoa que puder vir e ajudar vai realmente contribuir muito. Então a pergunta importante para você fazer no network é sempre esta: o que eu posso fazer para lhe ajudar? Esta é a coisa primordial. Lembra quando a gente começou a discussão deste tópico falando sobre a lista de pessoas no seu celular? Pois é a mesma coisa. O que eu posso fazer por lá, o que eu posso ajudar. Para participar das entidades, você vai lá e diz, primeiro, o que eu posso fazer para ajudar. E depois disso você vai perceber que tem muita gente para te ajudar também. Né? Porque se todo mundo vai para lá, para as entidades, para dizer o que eu posso me aproveitar, significa que não tem ninguém para ajudar. Né? E aí, no final das contas, não vai dar em nada. Então, se você pode ajudar, alguém pode se aproveitar da sua ajuda. Né? Em algum momento, você vai estar precisando e pode pedir ajuda. Dentro do processo de inovação, é uma coisa muito interessante. Porque lá dentro tem capacitação, lá dentro tem tecnologia, lá dentro tem missões empresariais para serem feitas em grupos que fica muito mais barato, lá tem a vinda de profissionais de outros setores de outras áreas para ensinar a gente ou para apresentar uma tecnologia para a gente. Tudo isso está sempre fervilhando dentro das entidades empresariais. Muito mais fácil estar lá do que você estar isoladamente procurando isso sozinho no seu escritório, ou você indo sozinho às feiras, ou você... tudo lá é mais fácil e melhor. Bom, este é o primeiro tópico dessa nossa bate-papo, né, sobre o network, o associativismo e a inovação. E o segundo tópico que a gente vai trabalhar agora é, em si, o associativismo em si, né, em si a participação associativa. Como ela se dá, como eu participo, como eu ajudo. Esse é o segundo tópico que a gente vai trabalhar. E também como eu me aproveito disso, né, de uma forma em que todos possam ganhar. É isso que a gente vai fazer nesse segundo tópico agora. Muito bem, olha só. A importância do associativismo desse contexto do network, do associativismo e da inovação. Eu já falei um pouco, quando eu falava do network, do que você consegue ao participar dessas entidades. Mas agora vamos estruturar isso melhor, né? Basicamente, você está falando daquilo que é defesa de interesses, então o associativismo te leva a ter defesa de interesses. Segundo, informação e conhecimento, é uma coisa que você acessa lá dentro, participando dessas entidades. E, por último, serviços. 3. Defesa de interesses, informação e conhecimento e serviços. Bom, no defesa de interesses, o que acontece? Como qualquer pessoa, né, como qualquer cidadão, você tem a defesa dos seus interesses feitos pelos seus eleitos, né, pelo seu vereador, pelo seu prefeito, pelo seu deputado, senador, assim dentro dessa estrutura política. Né? Eu votei num vereador para que ele defenda meus interesses, defenda meu bairro, consiga ter uma melhoria de vida para mim onde eu vivo. Né? Faço a mesma coisa quando voto num deputado, num senador, e também faço a mesma coisa no executivo, quando voto num prefeito, num governador, num presidente, para que eles administrem melhor o local onde eu vivo. No meio empresarial, é a mesma coisa, acontece com as entidades empresariais. Eu, como um associado, quer dizer, eu fui lá, pedi para me associar, né? Fiz a minha ficha de associação, fui aceito, passo a contribuir com uma mensalidade e eu tenho o direito de eleger uma diretoria. O que é eleger uma diretoria? É eleger representantes, né? Empresários como eu, do grupo de empresários que faz parte desta associação, dessa CDL, desse sindicato patronal, quer dizer, esse grupo de talvez 200 associados, 200 empresários, vamos escolher 10 que nos representarão, serão aqueles que estarão à frente nos representando. Por conta disso, ao eleger essas pessoas, eu espero que elas defendam o meu interesse, meu e do grupo, né? Então esse é um dos primeiros pontos do qual o associativismo nos ajuda. As entidades, elas são chamadas a participar dos debates já com os representantes do executivo e do legislativo, né?
Então os empresários são chamados, as associações são chamadas para discutir com os representantes legislativos e executivos formas de melhorar o ambiente dos negócios. Às vezes também elas são chamadas porque alguma coisa que vai ser feita vai atrapalhar o ambiente de negócios. Então essa conexão aqui gera um atrito e precisa do representante tentar encaixar algo, tentar minimizar o impacto disso. Às vezes não são chamadas, mas tem que ir lá e interferir porque algo está acontecendo. Bom, defesas de interesses são dos mais variados. Lá nos sindicatos, a gente estava falando antes, como, por exemplo, convenção coletiva. Óbvio que eu tenho interesse, como uma indústria, como um comércio, que haja uma aprovação nas relações entre as empresas e os empregados que seja equilibrada, no mínimo, e que esteja dentro das condições econômicas do país. Não tem porquê eu pagar um aumento de salário muito maior do que a inflação, sendo que os meus preços não subiram a esse patamar. Eu preciso equilibrar essas questões e uma forma disso é indo lá. É diferente de eu negociar um a um, né? Eu negociar com os meus colaboradores, a princípio pode parecer mais interessante, mas que adianta eu tentar negociar com meus colaboradores se uma outra empresa do mesmo setor der um aumento muito maior? Então os meus colaboradores vão começar a me pressionar para dar um aumento também, se lá tem outras coisas sendo oferecidas que aqui não tem. E vice-versa, né? Às vezes eu quero dar muito mais também, mas há um limite com relação às questões das outras empresas. Se estamos um grupo de empresas associadas, eu também tenho que olhar para aquele meu outro empresário que também participa desse setor para ver se não podemos encontrar um meio para todos. Nas associações e nas CDLs, nós temos todas as legislações, desde legislação de fachada, como por exemplo o comércio participa muito, em alguns municípios eu já vi o Poder Municipal, através de projeto de lei de vereadores, mudar a fachada e que agora as empresas não podem ter qualquer tipo de fachada, no máximo pode ter uma placa com uma certa medida e essa placa é padrão para todos. Isso muda a fachada de todo mundo. Pode ser uma ideia muito legal, porque pode organizar, né, tirar aquela confusão toda da rua e ficar todo corretamente ajustado e legal, poder você passar na rua e tá tudo certo, tudo arrumadinho. Por outro lado, isso pode impactar diretamente nos custos das empresas, nas fachadas já construídas, naquilo que é a identidade das empresas. Não precisa encontrar um meio termo para que não haja uma perda tão grande. Todas essas defesas de interesse, elas são utilizadas pelas entidades para defender os empresários, então está constantemente com uma pauta dessa e as empresas estão ali para serem representadas. Muitas vezes as pessoas nem percebem isso, né? O que é não perceber? Há muitas ações de entidades e corpos representativos para minimizar impactos de legislações que afetariam negativamente os negócios. E ao fazer isso, elas vão lá, negociam muitas vezes com o executivo, com o legislativo, e mostram por A mais B que isso traz mais malefício do que benefício para a comunidade como um todo. E esses projetos de lei, esses projetos e ações de governo são retiradas da pauta antes mesmo de serem implantadas. Empresários acabam não sabendo disso, mas não é porque você não sabe que a sua entidade não tem agido para fazer isso, né? Porque o agir muitas vezes é antes de acontecer tal fato. E a partir de então você pode imaginar qualquer coisa que afeta os nossos negócios, né? Legislação que mexe em impostos, aumento de impostos, legislações onde você tem a possibilidade de incentivos fiscais, incentivos para implantar negócios na nossa comunidade. Tudo isso afeta a nossa vida e tudo isso precisa de representação para que possamos ter o melhor para todos, né? O melhor possível. Isso é democracia, né? A gente poder colocar os vários atores ao redor de uma mesa e discutir o que é o melhor para todos, o que é o equilíbrio, né? Para que todos possam, de alguma forma, serem contemplados. Isso é defesa de interesses. A outra coisa é informação e conhecimento. Bom, entre informações e conhecimento, talvez o mais tradicional para a gente seja mais claro, sim, você receber um jornal,
um e-mail toda semana da sua entidade com uma série de informações que pode te ajudar a administrar melhor os seus negócios. Isso é muito importante. Às vezes, ao participar de uma reunião, de uma diretoria, ou uma reunião ampliada com associados de uma entidade, você aprende um bocado de coisa. Lá tem alguém para falar de um assunto, lá tem alguém para explicar alguma coisa, e isso ajuda muito. Só o fato de participar, só o fato de estar nessas reuniões te leva a conhecer um bocado de coisa, né? Tem gente que vai lá apresentar, tem às vezes a discussão de um assunto entre empresários mais experientes e ali você aprende com eles. Isso tudo só pelo convívio, só por estar lá. Então, é uma coisa muito importante. Você deve frequentar esses ambientes, deve ir lá, né? Não deve ir apenas quando eu vou ser convidado, porque aqui tem um tema do meu interesse. Vai lá, assista as reuniões, né? Naquelas que são permitidas você assistir, participe, tente leia o material que vem disponível nisso, porque tem muita coisa boa que você pode aproveitar no seu negócio. E os tradicionais cursos, treinamentos, palestras que são ofertadas. Notadamente, elas são ofertadas para ajudar a gente a administrar melhor os negócios. Então, pense bem, se alguém está ofertando isso é porque ele se dedicou a encontrar o que aquilo era de interesse dos empresários. E você tem que olhar para aquela questão e dizer assim, um pouco mais de cuidado, porque é interessante participar. Se alguém escolheu isso, é porque isso interessa a maioria das empresas. Eu preciso refletir, ao invés de simplesmente dizer não interessa, porque estão ofertando esta capacitação, esse conteúdo. Deve ter alguma coisa a ver com os negócios. Procure saber um pouco mais e você vai provavelmente descobrir que tem tudo a ver com o seu negócio. O que o primeiro momento não tinha, logo depois de conversar você vê que isso cabe. Então, aproveite. Informação, conhecimento, os cursos, as palestras, as reuniões, os contatos, esteja lá presente o tempo todo e você vai ver que o associativismo te ajuda nisso. Você cresce muito, descobre informações, estratégias, conhece algumas coisas de mercado, faz algumas coisas que podem projetar a sua empresa a ter maiores resultados. Por último, tem a questão de serviços, né? Os serviços, aí sim, eles variam um pouco dependendo da entidade empresarial, né? Sindicatos, associações, câmaras de dirigentes de lojistas, elas variam um pouco nos seus serviços. Desde você trabalhar com, por exemplo, acesso à saúde, planos de saúde, ou planos odontológicos ou seguros de vida, que é muito mais barato você conseguir isso em grupo do que sozinho. Você chega lá com a sua empresa e fazer esse acesso e você comprar um plano de saúde para talvez 5 vidas, 10 colaboradores, e outra coisa é você juntar isso com outras empresas e ter 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 vidas envolvidas, e com essas 10.000 vidas você consegue um preço muito menor. Então os serviços começam aí. Cada uma das entidades pode ter os seus serviços especificamente, né? Nós podemos falar de câmaras de dirigentes logísticos com seus serviços de proteção ao crédito. Não quer dizer que as associações empresariais também não tenham o seu, mas lá tem serviços muito mais exclusivos, né? Focados no comércio, no pequeno varejista. As associações empresariais muitas vezes com certificados de exportação, por exemplo, quando você precisa, e outros serviços. Vale a pena acessar as entidades, né, os sites das entidades, ou ir visitá-las e perguntar quais são os serviços que estão sendo oferecidos naquele momento. Você vai descobrir uma gama enorme deles. Nem todos são para o seu negócio, óbvio, mas com certeza terão vários que poderão ser aproveitados e ajudarem a melhorar a eficiência do seu negócio. E aí é o ponto-chave, né? Se eu posso, naquele momento, utilizar de serviços e eles se tornam mais baratos para mim do que se eu fizesse sozinho, isso ajuda de sobremaneira a eficiência do meu negócio, a eficiência daquilo que eu vou fazer, o que resulta em maior ganho para mim. Então não tem lógica, né? No meio empresarial, não é justificável eu querer fazer sozinho, ao invés de podendo fazer em grupo, eu consiga muito mais barato. É isso que é o associativismo em si. Então, voltando, defesa de interesses, informação e conhecimento e serviços. Esses 3 tópicos são a parte do associativismo que nos ajuda a melhorar a nossa empresa. E aí, podemos, já caminhando para o final desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa palestra bate-papo,
compreender isso no contexto da inovação, né? Inovar sozinho é uma grande dificuldade. Você ficar lá na sua empresa imaginando formas de inovar, né? Formas de melhorar a empresa, formas de conseguir ganhar mais dinheiro, formas de ser mais eficiente, formas de acessar mais mercado sozinho é um trabalho muito árduo, porque sozinho a gente até pode pensar em algumas coisas, mas é limitado. Além disso, lá na nossa empresa estamos sendo atropelados pelo dia a dia, pelo trabalho que está acontecendo, pelas coisas que estão acontecendo, por cliente, fornecedor, colaboradores, problemas, novos negócios, correria daqui e de lá, tudo isso vai tomando o nosso dia e paramos pouco para pensar na inovação. Quando vamos às entidades empresariais e começamos a participar, temos condições de compreender melhor isso e perceber que existem pequenas coisas que a gente vai pegando e elas vão ajudando no desenvolvimento da nossa empresa. São pequenas ações e pequenos acessos a conhecimento, informações, produtos, serviços que vão desenvolvendo o processo de inovação. Assim eu posso aproveitar dezenas deles e ajudar a minha empresa a crescer. Eu posso lá num dia estar sentado numa reunião, num assunto que talvez até nem me interesse, mas ao final dessa reunião eu começo a conversar com o empresário do lado e pego com ele uma dica de como fazer um bom plano de ação ou o que eu deveria levar em consideração na reforma da minha loja ou na reforma do meu escritório para ter um melhor resultado de eficiência e poder colocar mais colaboradores em menos espaço, ou então eu conseguir atender melhor o meu cliente naquele espaço que eu tenho. Isso tudo vem de estar nesses locais. Então veja, você pensa em inovação e busca ela participando dessas entidades empresariais. Começando com o quê? Primeiro com o network, quer dizer, você tem que se envolver com isso, você tem que entender as entidades, você tem que entender que você tem que ir lá primeiro para ajudar, para depois ser ajudado. Depois você tem que entender que existem dezenas de serviços e 3 áreas que podem lhe ajudar. Defesa de interesse, você pode até ter um tema que você quer que defenda naquele momento para o seu negócio. Você vai em busca de informação e conhecimento, que ajuda diretamente na inovação. Você vai buscar serviços que ajudam na eficiência, que ajudam na inovação também. Tudo isso pode ajudar a sua empresa. Veja, não comece uma empresa sozinho, tentando reinventar a roda. Vai participar, participe das entidades, esteja envolvido. Isso faz com que seu negócio cresça muito mais rápido. Bom, esse é o grande tópico que eu queria trabalhar nessa palestra, esses assuntos aqui que a gente falou. Há muito mais no meu site, no lucpinheiro.com.br. Tem um livro que eu escrevi sobre o assunto, que é para quem quer realmente participar como dirigente voluntário, quer dizer, a partir do momento que você participa da entidade, você se envolve também como diretor, como coordenador de um núcleo, como coordenador de uma câmara, e pode participar. Eu escrevi isso baseado na minha experiência como dirigente e também ajudando dirigentes ao longo desses últimos 20 anos. E também está disponível lá no meu site para você acessar. Relembrando, lá no lucpinheiro.com.br tem vários artigos que falam do associativismo, que fala de como se aproveitar desse associativismo para os negócios, fala também como participar, né? Aprofunda vários desses temas que a gente discutiu aqui hoje. Também tem um canal no YouTube lá, Luc Pinheiro, e também tem lá uma página no Facebook também, onde eu vou colocando ao longo do tempo tudo que está acontecendo nessa área, para que você até possa pegar algumas ideias bem interessantes sobre associativismo. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre associativismo, sobre network, sobre inovação, e aproveite e faça comentários aqui embaixo da palestra, participe e sugira, pergunte, e a gente vai poder ajudá-lo muito com esse processo. Obrigado por ter me ouvido até aqui e tenha sucesso nos seus negócios.